Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Hoje, a nossa lição, nós chegamos na lição número 20 do conteúdo de Investigadores da Palavra de Deus. E veremos mais um inimigo. E o inimigo de hoje é o nosso ego. Quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Deus, a gente sempre pensa que vai amar a Deus e vai obedecê-lo em todas as circunstâncias, todos os dias. Só que aí nós encontramos um inimigo terrível, difícil de vencer, que sozinho nós não poderíamos, que é o nosso próprio ego. Nós sabemos que o ego habita na nossa carne pecaminosa. Não estou falando da carne do nosso corpo, mas toda vez que a Bíblia fala sobre a carne, ela fala do homem pecador, do homem corrompido, do homem que se estragou por causa do pecado. E lá dentro desse homem corrompido existe o ego. O ego, ele é um grande inimigo que nós temos que vencer para poder sermos discípulos de Jesus. Então, antes de entregar minha vida para Jesus, o meu ego estava no trono. Era ele quem governava todas as coisas na minha vida. Eu vivia para o meu ego, eu vivia para mim mesmo, eu vivia para minha própria vontade. E tem um versículo lá em Isaías 53:6 que diz assim, que cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Olha só que tristeza. Um homem sem Deus, ele vive para si mesmo. Ele vive querendo fazer as coisas que lhe agradem. E aí o ego senta no trono da sua vida. Então tudo que eu vou fazer acaba girando em torno da vontade do meu ego. Eu tento satisfazer a mim mesmo e deixo todas as outras coisas de lado, inclusive o próprio Deus. E deixar Deus de lado é um grande pecado e um grande erro que nós não devemos cometer. Aquele trono ali precisa outra pessoa sentar nele e não é o nosso ego. Então nós podemos pensar assim, como é o nosso ego? Aqui tem uma plaquinha dizendo que ele é o número 1. Então o nosso ego, ele quer o primeiro lugar, ele quer o destaque na nossa vida. Eu peguei alguns pontos aqui para a gente conversar sobre eles. Aqui diz que o ego quer tudo à sua maneira. O ego diz, não me importo com o que digam, vou fazer o que eu quero. Nós não podemos agir assim. Não podemos ser guiados pelo nosso ego, guiados pela nossa vontade e querer impor a nossa vontade. A vontade de Deus, ela é soberana, ela está acima da nossa. E é essa vontade que nós precisamos obedecer e seguir. Depois diz que o ego diz, eu me amo. Ele deveria amar a Deus e seu filho, mas o ego ama a si mesmo. Nós podemos amar a nós mesmos. Até a palavra fala para a gente amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então o amor por mim mesmo faz parte. Eu preciso realmente me amar. Só que eu não posso me amar acima de amar a Deus. Lembrem que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E esse acima de todas as coisas é inclusive acima do meu próprio ego. Depois diz assim, o ego diz, eu sou o número 1. Quero que as outras pessoas olhem para mim e me honrem. Olha só, é muito arriscado a gente querer receber honra. É muito arriscado. Por quê? Porque o nosso ego vai inflando, ele vai enchendo, ele vai crescendo. E aí eu posso me tornar uma pessoa arrogante, soberba, e esse arrogante soberbo, a Bíblia até fala que ele vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Aquele homem que se coloca como alguém maior que os outros, que tenta parecer algo que ele não é. Isso tem a ver com o ego, esse ego inflado, e nós não podemos deixar que o nosso ego se infle. Quando o ego está começando a se encher, a gente precisa dar uma espetada nele para furar e esvaziar tudo aquilo que tem lá dentro. Bom, continuando, diz que o ego diz, não é minha culpa. O ego detesta dizer eu errei. Você conhece pessoas que não assumem os erros? Pois é, nós não podemos ser assim. Nós que cremos em Jesus, que entregamos nossa vida para Deus, nós, se erramos, precisamos reconhecer o erro, assumir a culpa, pedir perdão. Isso é demonstrações de que a gente está deixando Deus trabalhar na nossa vida. Ele está quebrando o nosso ego. E o nosso ego, ele é uma vontade muito forte dentro de nós.
Nós precisamos do poder de Deus para poder acabar com o nosso ego, para poder quebrá-lo, quebrantá-lo e eliminá-lo da nossa vida. Continuando aqui, diz que o ego diz: coitado de mim, ninguém me trata bem. O ego está sempre resmungando e reclamando. Então, toda a nossa parte que vem de murmuração, de reclamação, tudo isso tem a ver com o nosso ego. Lembra do povo de Israel? Lá no deserto, eles reclamaram do pão que Deus estava mandando do céu. Só que eles não estavam vendo que eles estavam no deserto, eles estavam num local onde eles não poderiam plantar, onde eles não conseguiriam comida. Mas a comida que vinha, eles estavam reclamando. Reclamaram de todas as coisas e, inclusive, por causa da reclamação, é que muitos deles acabaram ficando lá no deserto. Continuando, diz que o ego odeia a Deus e não o obedece. Olha que sério isso. O ego diz: eu não me importo com o que Deus diz, vou fazer o que eu quiser. Uma pessoa, quando ela tem esse ego muito forte, esse orgulho muito forte, ela realmente acaba não reconhecendo a Deus. Ela não aceita que Deus governe sua vida, que Deus diga para ela o que é necessário fazer. Aqui um detalhezinho para nós. Nós não somos o centro do universo. Nós, as pessoas, nós não somos o melhor de todos. Nós temos um lugar importante no propósito de Deus, mas nós precisamos saber que não somos, as coisas não giram ao nosso redor. Todas as pessoas têm uma participação, todas as pessoas têm a sua importância, mas todos nós somos uma pedra na construção que Deus está fazendo. Somos um pedaço da construção, importantes para Deus, todos nós somos, toda vida é importante. A Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então eu creio que Deus trocaria o planeta inteiro por uma vida. Mas nós não podemos deixar que o nosso ego ache que nós estamos acima das outras pessoas e aqui, inclusive, acima do próprio Deus. Nós não estamos acima dele. Ele está acima de todas as coisas. Bom, e de onde vem esse espírito de rebeldia? Ele vem de Satanás. A Bíblia diz que o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, esse espírito é o espírito de Satanás. Esse é o espírito de Satanás. Então, quer nós percebamos ou não, o ego ele é controlado por Satanás. Se eu permitir que o ego governe minha vida, serei um cristão infeliz e miserável. Então, Satanás é aquele que vai tentar inflar nosso ego, vai tentar encher o nosso coração com tudo isso, para que a gente largue o Senhor, para que a gente brigue com os irmãos, para que a gente ache que é melhor que os outros. Então nós precisamos ter muito cuidado com o ego. Os discípulos de Jesus, algumas vezes, eles aparecem na Bíblia discutindo sobre qual deles seria o maior, ou parecia ser o maior. Essa é uma discussão que não cabe a discípulos. Todos nós temos nosso espaço, nosso lugar e nosso tamanho determinados pelo Senhor. Está gostando desse vídeo aqui? Desse nosso conteúdo? E olha só, nós estamos agora na lição número 20. Esse material aqui vai até a lição 24 e depois disso nós vamos continuar com outros conteúdos. Então se você quer dar alguma dica, pedir algum conteúdo para a gente estudar aqui no canal, deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, de curtir se você gostou e de compartilhar com aqueles que você ama, tá bom? Deus abençoe vocês aí, que o estudo seja bom. Bom, se o ego atrapalha tanto, o que Deus fez para eliminar o meu ego? Para acabar com isso que incomoda, que atrapalha e que não cumpre o objetivo de Deus. E aqui nós temos um passo a passo, tá? Então, ó, o que Deus fez a respeito do meu ego? Aqui, antes eu estava vivendo para o meu ego, vivendo para mim mesmo, vivendo para minha vontade. Depois, quando eu entendo que Jesus morreu por mim, a Bíblia fala que eu fui crucificado com Cristo. Então, qual é o lugar do meu ego? É morto na cruz. Na cruz morre o meu ego. A cruz de Jesus, ela carrega os meus pecados. A minha cruz carrega a minha inclinação para o pecado. Então, aqui, toda a minha inclinação para o pecado, ela é eliminada na cruz. O meu ego é crucificado, junto com Cristo. Depois, eu sou sepultado com Cristo. Nós cremos que o batismo ele é a nossa morte
com Cristo, a nossa identificação na morte dele. Então eu sou identificado com ele. Quem está morto não está mais debaixo do poder do pecado, não está mais debaixo do poder do ego que controlava a sua vida antes. Bom, eu sou colocado na sepultura, mas depois eu sou retirado dela quando eu sou batizado. E aí eu sou ressurreto como uma nova pessoa em Cristo, tá? Então esse processo que ocorre com a nossa vida quando nós nos entregamos para Jesus, recebemos Ele como nosso Salvador e somos batizados em Cristo. O batismo é parte da nossa salvação. A Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então eu preciso do batismo para poder me identificar com a morte e ressurreição de Cristo. Bom, quando o meu ego está no trono, todas as coisas ao redor na minha vida, elas vão refletir isso. Então eu posso, se eu tenho o ego no trono, eu posso ser arrogante com as pessoas, eu posso falar mal de Deus, eu posso discutir, roubar, eu posso não ter princípios quando o meu ego está governando. Mas é diferente quando Cristo está no governo da minha vida. Então eu preciso tirar o ego do trono e colocar Jesus, deixar que Jesus governe na minha vida. E aí eu vou ter, aqui ao redor está o fruto do Espírito. Então, delicadeza, amor, domínio próprio, alegria, bondade, fé, fidelidade, paciência, paz, amabilidade, tudo isso são frutos do Espírito. Então, se Cristo está governando a minha vida, eu vou manifestar os frutos do Espírito. Eu vou demonstrar, através das coisas que eu faço, falo, penso, esse governo de Cristo sobre mim. Então as pessoas vão ver isso, vão ser tocadas por isso. Elas vão ver essa mudança. Onde eu governava, agora o Senhor governa no meu lugar. Então, o nosso versículo de hoje, ele vai refletir isso que eu preciso ter na minha vida. Eu preciso entender essa verdade que está aqui, que eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então, eu tenho que entender isso, crer, acreditar que eu não vivo mais. O velho Luiz, a velha natureza, aquele homem pecador, ele não vive mais. Quando eu fui batizado, eu morri com Cristo e me apropriei agora de uma nova vida onde o Senhor governa. Então, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora é Jesus vivendo através do meu corpo, Ele vivendo sua vida, realizando seus feitos. Por isso que nós podemos orar em nome de Jesus, por isso que nós podemos fazer milagres, porque a palavra fala que aqueles que crerem, os milagres iriam acompanhar. Então nós podemos orar pelas pessoas, podemos proclamar o Evangelho, porque tudo isso vai acompanhar aquele que é discípulo de Jesus. E nós não vivemos mais para nós mesmos, mas o Senhor vive através de nós. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que você seja grandemente abençoado, enriquecido pelo Senhor. Que você continue estudando a palavra de Deus e nos vemos no próximo vídeo.